Louvamos a Deus pelo privilégio da salvação, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui para juntos glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, que João escreveu, e nós iremos ler o capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 1 e o versículo de número 1. Quantos acharam, digam. Amém. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tomai o vosso assento, por favor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jonatas, que Deus continue abençoando a vida da irmã Geisa, a vida do Miguel, do Marcelo. Deus abençoe poderosamente. Eu vim para adorar a Deus juntamente convosco, mas Ele me pegou, aproveitou e disse: não, vamos, você vai ministrar hoje à noite. Eu sei, eu louvo a Deus por estar aqui pela primeira vez. Servimos a Deus ali na sede setor satélite Irizum, pastor Ebson Martim, trago a paz dele também. Servimos a Deus como presbítero ali e somos servos do Senhor. E nós estamos aqui para adorarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. É uma noite especial, é uma noite espetacular, é uma noite que nós trazemos à memória o qual grande benefício Deus tem feito ao nosso favor. Quando a gente olha para a mesa de Santa Ceia, não tem como a gente não olhar com um olhar de gratidão, com um olhar de satisfação. Eu me lembro que quando ele estava na terra, ele quem? Jesus. Ele disse assim, ele pegou o pão e tendo dado graça, ele partiu e ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E quando ele tomou o cálice, ele disse que esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E você vai lembrar todas as vezes que você beber dele em memória de mim. Então olha bem para mim que eu vou te dizer um negócio. Eu não sei qual é o nível e o grau de satisfação que você tem sentado aí. Mas quando eu olho aqui, eu não vejo um suco de uva preparado, não. Porque isso é um símbolo. Eu vejo alguém com os braços estendidos no Calvário, dizendo para mim e para você: você não deve mais nada. Você é fruto da minha bondade. Você está aqui não é porque você merece, é porque eu sou bom. Eu quem ele. Ele que morreu na cruz do Calvário. Muitas das vezes nós viemos ao templo e não entendemos o que o templo nos oferece. O templo nos oferece um simbolismo dizendo: você está aqui dentro do templo construído de tijolos, só que você aqui não é o templo, você é o templo. E o templo que você é, o meu Espírito que habita dentro de você, diz a palavra de Deus para nós. O Espírito de Deus habita em nós. Então entenda a benevolência do Senhor. Quando nós lemos esse texto que João escreveu no capítulo de número 1, João abre o Evangelho descrevendo, dizendo: meus irmãos, eu quero descrever um negócio para vocês, algo tão profundo, algo que a mente humana não consegue explicar, mas eu vou começar a escrever algo para vocês, que é algo que para vocês é meio paradoxal, é meio difícil de compreender.
mas eu vou tentar aproximar para vocês aquilo que vocês precisam entender. E ele começa descrevendo, dizendo: no princípio era o Verbo. Olha que coisa tremenda. Ninguém entendia nada, porque se nós fôssemos pensar pela mente humana, a gente abriria a mente para entender. Mas João, no princípio era o quê? Tu descreveu que era o Verbo. O Verbo é palavra, João. Verbo é ação. Aí João começa a descrever: no princípio era o Verbo. E ele continua escrevendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João começa o evangelho descrevendo: meus irmãos, no princípio ele era o Verbo, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí João continua descrevendo, dizendo, o verso 2: ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aleluia. Olha que João começa a descortinar os mistérios que a gente, com a mentalidade pequenininha, não conseguimos entender, a não ser por uma revelação, iluminação do Espírito Santo. Aí João descreve: olha, no princípio ele era, e no princípio estava com Deus. Escute, o versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Muito bem, João. No princípio ele era, no princípio ele estava. Aí João começa a descrever: você está vendo esse que está no meio de vocês? Ele não é agora, ele é temporal. E eu quero mostrar para vocês algo que os olhos de vocês ainda não viram. A mente de vocês ainda não entenderam. O que é, João, que tu quer revelar para nós? Dá uma olhadinha nesses montes. Vocês estão vendo? Estamos. Dá uma olhadinha para o mar da Galileia. Vocês estão vendo? Estamos, João. Dá uma olhadinha para as redondezas. Tudo que você está vendo. Você vê essas montanhas, essas florestas. Você está vendo eu, você, nós, todos nós. Vocês estão vendo? Estou vendo, João. Aí João descreve no versículo, dizendo assim, versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu sinto graça nesta noite quando eu começo a ler esta palavra. Vem comigo nessa noite e se concentra dentro da Bíblia Sagrada. Aí João começa a descortinar, João começa a revelar, João começa a mostrar, João começa a dizer: se a gente for ficar pensando aqui, nós vamos ficar doido, mas o Espírito da bondade, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, ele descortina a nossa mente. João começa a descrever: ele estava no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se formou. Agora olha para mim, se fosse essa noite, e eu, João dizia: você foi feito por ele. Aí quem sabe outra: João, e eu que estou cheio de pecado, estou meio desenganado, eu estou meio perdido, e eu, João, tu também foi feito por ele. Aí de repente outro meio manco, outro meio aleijado, outro cego, deficiente visual, outro com outro cheio de problema, outros com tanta enfermidade, perguntava: e eu, João, você também foi feito por ele. João, e aquelas flores tão belas que está lá no campo, foi ele também que fez. E o que mais? Nada do que foi feito sem ele se formou. Aí João continua descrevendo no versículo 4: nele estava a vida. Escute, olhe para mim. João começa agora a revelar o outro lado do cenário paradoxal para a filosofia e para todo mundo. João começa a dizer: nele estava a vida. Nele estava a vida. Nele estava o que, João? A vida. E a vida era o que, João? A vida era a luz dos homens. João, o que é a vida? Ele. Quem fez a vida? Ele. Onde iniciou a vida, João? Nele. E quem é a vida, João? Ele também.
João, tu dizes que ele me criou, que ele criou tudo que ele é a vida. Sim, tudo principiou-se nele. Ele é a vida. Então, João, o que a gente lê quando o pai diz assim, e haja tal coisa, e haja tal coisa. Foi ele, João, foi, quer ver? Versículo 5, aí João continua dizendo, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, que mistério tremendo é esse? Aí João começa a dizer, tudo que eu estou descrevendo é ele. Repita comigo nesta noite, dizendo, tudo que João escreveu era ele. Ele quem? Você vai entender no final por que nós estamos aqui. Eu estou sentindo uma graça tremenda, porque eu amo pregar sobre ele. Aí João começa a dizer, olha, nele brilha a luz, ele é a luz e brilha as trevas. E as trevas não a compreenderam. Aí João começa a dizer, João deixa o algo abstrato que o homem não vê e traz para o presente. Aí João começa a dizer para o povo, calma que eu vou explicar mais uma coisa para vocês. Aí João começa a descrever dizendo, no versículo de número 6, dizendo, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Só que não era ele que estava descrevendo, ele estava descrevendo de João o Batista. O homem era João. E o que mais, João? O que tem a ver com isso? Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Sabe sobre esse que eu estou escrevendo? Que ele estava no princípio com Deus, que ele era Deus, e que todas as coisas que foi feita por ele, nada do que foi feito sem ele se formou. Sim, João, é esse que João Batista está testemunhando. Aí o versículo de número 7, ele continua dizendo, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Aí, versículo 8, João diz assim, ele não era aquela luz. João Batista não era luz. Ele não era aquela luz. Então, João, se ele não era luz, por que ele testemunhava? Aí João continua dizendo assim, mas foi enviado para dar testemunho da luz. João, o que mais? Versículo de número 9. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina o que, João? Todo homem que vem ao mundo. João, então ele estava no princípio, ele era Deus, ele fez todas as coisas, e agora ele está no mundo, João? Sim. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. João sabe aquele que passava pela Galileia andando a pé? Era ele. João, conta um pouquinho mais. Porque está vindo aí a onda do gnosticismo dizendo que não era ele sim. Ele andava. João, mas ele não se achou. João, ele nunca dizia. Para o povo engrandecer o nome dele, mas era ele. João, ele carregou uma cruz como ladrão, João. Ele carregou, mas era ele. João, mas ele comeu na casa de pecadores. Ele comeu, mas era ele. João, ninguém o conheceu, não. Por que, João? Vocês lembram daquele dia que ele entrou? Ele entrou na cidade montado no jumentinho. E geralmente todo rei não entra montado em jumento. Ele entra em carruagem esplendorosa. João, mas ele era diferente, ele é um rei diferente. Glória a Deus. Por que, João?
Ele não veio para ser honrado na terra. Ele veio para morrer na terra. Ele veio para nos resgatar na terra. Ele veio para iluminar nossas vidas na terra. Por que, João? Porque a nossa vida estava no emaranhado de treva. A morte estava dominando todos nós. Nós não teria como dar satisfação e requerer nenhuma autonomia de livramento. Por que, João? Porque nós estávamos debaixo do pecado. João, conta um pouquinho mais para nós. Aí João começa a falar dizendo: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. João, como assim? Vocês lembram que naquele dia pegaram ele? Vocês lembram que ele andava e perguntava: o que é que tu está fazendo aqui, Beelzebu, chamado ele de demônio? Lembro, João. Vocês lembram que pegaram ele, bateram ele, chicotearam nele, expulsaram ele da cidade? Nem os próprios irmãos dele reconheciam a autenticidade e a autoridade dele, lembra, João? Ah, pois era ele. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas João, e aí? E aí? Que todo aquele quanto receberam, ele deu o poder de se tornar filho de Deus, aquele que crê no seu nome. João, me conta uma coisa. Eu cometi tanto pecado. Eu errei, João. Eu falei tanto, João. Eu não sou judeu, João. E tu está me contando isso? Sim. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas se você testificar o nome dele e receber ele agora, tu serás feito filho de Deus. O que é que nos leva a estar no templo? Não é você. Não é porque você é bom. Não é o teu dinheiro. Não é o seu cargo. Não é nada. Você está aqui por causa dele. A igreja existe por causa dele. O diabo nos respeita por causa dele. E quando o diabo olha para você e não te destrói, é porque ele vê ele em você. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Será que tem um espaço na sua vida ainda para ele? Ou será que a vida está nos levando para um determinado ponto, aonde o homocentrismo toma conta de tudo, das nossas mentalidades, a ponto que nossos cultos não têm espaço nem para ele? João, então todo os planetas está firmado nele? É. João, por que o mundo não se acaba? Porque está nele. João, porque as coisas mudam, vai ficando mais difícil, parece que vai ser tudo destruído, e quando a gente olha, passa, é porque tudo está firmado nele. E a minha vida, João, também está nele. Agora a tua vida está nele enquanto você quer que ela esteja. Ele não obriga ninguém a estar nele. E João começa a descrever esse primeiro capítulo. E ele começa a descortinar os mistérios de Deus. E ele diz assim no versículo de número 13: os quais não nasceram do sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E todos deram testemunho dele. Mateus descreve dizendo que certa feita ele disse assim: vinde a mim,
vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diga comigo, servir a Jesus não tem jugo. Não. Servir a Jesus não tem jugo pesado. Servir a Jesus, o jugo é suave. Glória a Deus. E o fardo é leve. Servir a Jesus é ter direito de liberdade. Mocidade, adolescente, qual é o benefício de estar ao pé dele? Ou aos pés dele? É porque eu tenho direito de liberdade. Porque ele me justifica. Quando eu estou ao pé dele, quando eu estou junto dele, quando eu sirvo a ele, ele olha para mim, para você e diz uma coisa: dos teus pecados eu não me lembro mais. Do teu pecado eu não me lembro mais. Levanta a sua mão nesta noite, se você quiser e se você puder. Olha o que a palavra de Deus diz para você: do seu pecado eu não me lembro mais. Do teu pecado eu não me lembro mais. Você acredita nisso? E o que é que você vai fazer com isso? Você vai ficar quieto? Você vai para casa? Você vai fazer de conta que as coisas não existem? Ou você vai viver agradecendo a Ele? Do teu pecado eu não me lembro mais. Eu já rasguei. Eu já paguei. Mas, Senhor, mais nada. Aí, de repente, chega um intruso chamado Satanás, dizendo: mas você pecou, mas você errou, mas você não tem direito de pegar no cálice e beber. Você vira para ele: quem falou para você uma tristeza dessa? Quem lhe deu autonomia para poder replicar isso em mim? Eu não preciso dar satisfação a você, seu sujo. Porque nela está escrito: e ele rasgou a cédula da dívida. Eu vou dizer de novo para você entender: e ele rasgou a cédula que você devia. Pelo sangue dele você foi comprado. Você foi comprado, serva de Deus. Você foi comprado, servo de Deus. A única coisa que nós devemos fazer é glorificar o nome dele, porque você foi comprado por ele. Erabachúria, Candoria Bagai, Derebia, Candoia Sé, Candoia Mia. Você foi comprado por ele, minha irmã. Você foi comprado por ele, jovem. Você foi comprado por ele, meu irmão. E ele diz assim: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí João começa a descrever dizendo, continua: e a palavra fez carne e habitou entre nós, e nós a contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí por isso que João descreve dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Diga para o seu irmão: você só vai ser destruído se você não procurar conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, você vai usar da liberdade que Deus lhe deu. Isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é para crente que está conectado no céu. Eu não estou na esfera carnal mais. Nós já estamos na esfera espiritual nesta noite. Você vai ter que vir um degrau comigo, porque isso aqui é a Bíblia, a revelação do trono. Tem gente que está na igreja e não usufrui da liberdade.
Tem gente que aceita Jesus e vive no cativeiro. Nele estava a verdade. Sabe quando a gente não fica como cativo e nem capaz de Satanás? É quando a gente entende a verdade. Agora me pergunta o que é a verdade. Não, me pergunte o que é a verdade. A palavra dele é a verdade. Se você conhecer a palavra dele, tu serás liberto e livre. Não precisa você conhecer muita coisa, só basta você conhecer a palavra de Deus. Ela é a verdade. Tem muita gente que lê muita coisa, só não lê a palavra. Tem gente que está na igreja há 10 anos, 15 anos e não compreende a palavra. E compreender não é ler. Porque ler muito dos nossos irmãos, inclusive meu pai e a minha mãe, não tinha leitura. Compreensão não é leitura. Compreensão é eu entender o que é que ela está dizendo para mim. Então, quando João descreve dizendo, no princípio era, no princípio estava, e no princípio era Deus, eu entendo que esse que morreu por mim era o próprio Deus. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Então entenda que quando eu olho para mim e eu vejo essa Santa Ceia, eu procuro aproveitar o máximo que eu posso, porque isso me diz muitas coisas. Quando você pegar no pão e você comer o pão, você precisa lembrar do Calvário. Quando eu vejo pessoas hoje em dia, que ela está na igreja, e ela não dá nem a mínima para a Santa Ceia, é porque ela pouco entende do Calvário. Ou ela pouco entende, ou ela não entende nada de Calvário. Ela entende de liturgia. Ela entende de vestir uma roupa e vir para a igreja. Ela entende de placa, entende de endereço, mas de graça ela não entende nada. Tem gente que troca a Santa Ceia por shopping, por filme, por muitas coisas. Ele não sabe nem por que ele está aqui dentro. Mas quando ele pegou um pão, ele diz assim, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que estamos dentro de uma organização. Mas a organização chamada Assembleia de Deus, ela faz parte do organismo. E aí, meu querido, eu e você temos que tomar cuidado para a gente não passar a vida toda pertencente a uma organização e quando chegar no final não pertencemos ao organismo vivo. Então é por isso que quando eu leio a Bíblia e ela me convida a entender o que é graça, o que é graça? Graça não é mérito. Graça não é instituição. Graça não é minha casa. Graça muito menos é o cargo que eu exerço. Graça não é meus patamares que eu alcanço. Graça não é meu nome. Graça não é meu merecimento. Diga comigo, graça. Todos que estão aqui dentro, repita comigo, se você puder e se você quiser. Diga comigo, graça é favor imerecido. Escolha o irmão que está do teu lado e diz assim, você não merecia. Eu só vou parar quando todo mundo disser. Diga comigo, ele não, você não merecia.
mas Ele morreu por você. Diga, você não merecia, mas Ele perdoou você. Diga, você não merecia, mas Ele colocou o Espírito dele dentro de você. Agora diga para o irmão que está do seu lado, faça-me um favor. Seja representante dele. Faça pelas pessoas o que Ele fez por você. Eu sinto uma graça aqui dentro tão grande para ministrar essa coisa. Faça pelas pessoas o que Ele fez por você. Faça pelas pessoas o que Ele fez por você. Agora, para finalizar esta mensagem, o apóstolo Paulo descreve dizendo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu vou dizer de novo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu vou falar, você vai dizer é dele. Eu vou dizer, você vai dizer é dele. Entendeu? Entenda bem para a gente finalizar esta mensagem. Eu vou falar e você vai dizer é dele. Eu vou falar, você vai dizer é dele. Então vamos lá, a igreja, o culto, você, a tua família, a tua casa, a tua vida. Esse culto que está sendo programado aqui nesta noite é... E por que você está desse jeito, já que é dele? Vamos fazer um minuto de adoração, vamos. Vamos. Vamos lá, não é para mim não, é para Ele, vamos. Vamos. Eu tenho 3 minutos para finalizar aqui, para você tomar a Santa Ceia, vamos. Pega na mão do irmão que está do teu lado, se você puder. Se não for ferir sua integridade, vale para o público também, para todo mundo. Vamos lá? Pega na mão do companheiro que está do seu lado. Pega aí, vamos. Vamos adorar um pouquinho. Pega na mão do companheiro. Não quero ver ninguém de mão solta agora. Vamos lá? Pega na mão do companheiro que está do teu lado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Desligue do companheiro que está do seu lado. Desligue agora. Desligue agora. Vamos adorar um pouquinho? Vamos. Vamos, vamos. Vamos esquecer um pouco de nós, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eu vou te ajudar, você me ajuda. Eu vou te ajudar, você me ajuda. Me ajuda o quê? Dando glória a Deus? Não, não é para me ajudar dando glória a Deus, não. Agora eu gostaria que você repita comigo, diga Deus. Não, está muito fraco, diga Deus. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu Espírito em mim. Obrigado por morrer por mim, sendo que eu ainda nem havia nascido. Obrigado pelo privilégio. Oh, meu irmão, fala com graça. Diga obrigado pelo privilégio. Diga, Senhor, a única coisa que eu posso fazer, e ainda imperfeito, mas é o máximo que eu posso. Eu quero aproveitar esse culto e te adorar um pouquinho. Vamos adorar um pouquinho, vamos. Isso, adora em línguas estranhas. Não é para o pregador não, é para ele, vai. Aqui no púlpito, lá embaixo, todos nós não somos merecedores não. Vamos adorar ele um pouquinho. Isso, adolescente, isso, jovem. Agradeça a ele, vai. Joga esse sentimento de fracasso lá para fora. Joga essa mentalidade que está tentando te acusar. Manda Satanás para o inferno. Diga, vai embora. Ele morreu por mim, não te devo satisfação. Diga para ele. O sangue dele me purifica de todo pecado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pegue no cálice, agradecendo a ele, vai.
Isso, volta para sua casa glorificando a Ele, porque Ele te chamou, Ele te perdoou, e Ele te fala só uma coisa nessa noite: eu te perdoei, mas você precisa se perdoar também. Se perdoa. Se perdoa, perdoe, ajude, viva para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas para sempre. Amém.